Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, dependendo do horário em que você esteja assistindo esse vídeo. Eu me chamo Eduardo Longo, sou analista de planejamento territorial no LabTrans, sou mestre em planejamento territorial pelo PPG Plan da UDESC, atualmente fazendo doutorado no mesmo programa. E a minha companheira? Oi, meu nome é Caroline Bernardo Silva, eu sou graduada em Engenharia Civil, mestre em Gestão Territorial e atualmente estou fazendo doutorado em Engenharia do Conhecimento pela UFSC. Então, essa apresentação, ela faz parte do cronograma da disciplina da professora Vera, que é a minha orientadora no doutorado e na atual tese em desenvolvimento no PPG Plan. E a gente não pode também esquecer de dizer que essa apresentação ela também é proporcionada pela UDESC, pela UFSC e pelo GOT, que é o Grupo de Observação e Transformação do Território, um grupo de estudos que temos na UFSC. Bem, tem o da UDESC também, alunos de geógrafos já, na verdade, engenheiros, pessoal de várias áreas, de área cartográfica, e onde a gente acaba trocando muita, muita figurinha no sentido de conhecimento, tecnologias, etc., sobre formas de identificar, então, transformações no espaço e no território, né? Seja por geotecnologias ou por métodos de ciência de dados, etc. Então, hoje a gente, na verdade, vai trazer um pouquinho do que a gente faz lá, já fez, e como a gente vem acompanhando esse dia a dia. As motivações... o título, né? Começar pelo título. Então, como a gente não vai falar de tudo que a gente já fez e já faz, e é só uma pontinha do iceberg, assim, de uma pesquisa que está acontecendo agora no momento da Caroline comigo, que vai sair artigo, etc. E também é um tema que é uma intersecção entre as nossas teses, tanto dela no programa dela, quanto a minha tese aqui no PPG Plan. Então, a gente extraiu essa intersecção e a gente está fazendo essa pesquisa que é a extração e análise de informações territoriais a partir de alvarás de construções em Florianópolis, Santa Catarina. As motivações da pesquisa, então, gerais, a grosso modo, a gente tem uma preocupação porque a gente tem discernimento. A gente, que eu digo, não somos só apenas nós que trabalhamos com planejamento territorial, mas eu acho que outros profissionais também com a existência de um grande volume de dados estéreis no poder público, né? São dados produzidos por eles mesmos, do poder público. Esses dados estéreis, então, são dados inócuos, que acabam não tendo vida, eles são produzidos apenas para fins de registro, ficam guardados em planilhas, em PDFs, muitas vezes nem banco de dados tem, e a gente sabe que eles podem conter um valor informacional e a gente precisa saber como extrair esse valor informacional. Então, essa é a primeira grande lacuna que motiva a pesquisa. A segunda é o chamado TGP, o tempo gasto pesquisando informação. Existem pesquisas acadêmicas sobre isso também, para quem quiser dar uma olhada aí com calma uma hora, né? Então, muitas vezes esse dado é produzido, ele existe, essa informação muito rica está presa ali dentro do poder público, gerada por ele mesmo, mas por não saber como extrair essa informação, como organizar esses dados para fazer virar informação e, por consequência, conhecimento, o poder público acaba terceirizando, né, empresas e contratando por outras vias alguém para fazer essa extração de informação ou para gerar esse tipo de produto para eles, relatórios, etc. E a gente sabe que isso é um problema também. A terceira grande motivação, eu acho que só para falar também, não é uma ordem que faz muito sentido, é apenas uma ordem avulsa, poderia ser o 3, o 1, o 2, o 3, enfim, mas só para a gente falar. Então, o 3 aqui seria a carência pela qualidade de dados e as suas formas de estruturação e armazenamento, que é um problema que mais para frente aqui na apresentação a Caroline vai poder discorrer um pouco melhor sobre a parte de qualidade de dados, mas é terrível, infelizmente, como o poder público hoje cuida desse ciclo de vida dos dados desde do início dele, quando ele nasce, quando ele é cadastrado, né, até o armazenamento, etc. E, por último, a falta de acompanhamento sistêmico ou cíclico, tanto em questão de tempo quanto espaço, né, dessas transformações do território a partir de dados.
Então, o poder público, e a gente está falando aqui mais especificamente das prefeituras, infelizmente possuem uma defasagem muito grande em relação a conseguir dar acompanhamento no monitoramento, na observação de informações, especialmente quando diz respeito ao território, às localidades, etc. Então, esses são os grandes 4 pilares que motivam a gente a ter que entender quais são hoje as melhores tecnologias, métodos e técnicas que podem auxiliar a gente a fazer, então, essa ponte. Então, a gente precisava de um caso aplicado, né, afunilar um pouco isso para poder discorrer sobre a técnica e a tecnologia que a gente quer trazer. Então, a gente escolheu Florianópolis, por ser a cidade onde a gente vive, enfim, e por a gente ter mais conhecimento. E nós pegamos, então, dados de alvarás de aprovação de construção da própria PMF, são dados que eles expõem de forma de PDF no site da Prefeitura de Florianópolis. Esses dados a gente pegou um recorte, então, temporal de 5 anos, de 2015 até 2020, e eles vinham em formato PDF, em planilhas, assim, de forma semi-estruturadas, podemos dizer. Então, aí começou o problema. A gente queria, então, extrair informação dali. Ali no lado, só para exemplificar, né, para fins mais visuais, então, dos distritos de Florianópolis, conforme o próprio geocorporativo PMF, né, o geoprocessamento deles. E por que construções aprovadas em Florianópolis? Porque a gente conseguiu, de certa forma, pensar em problematizações diversas e a gente encontrou nesse nicho, nesse canal, que ele poderia trazer para a gente uma certa riqueza de informações para futuras problematizações em relação às transformações no território, né? Algumas dessas, digamos que, mensurações, vamos dizer, mais diretas, que vão poder dar andamento e possibilitar esse tipo de compreensão futura, então, seria a mensuração da quantidade de metro quadrado aprovado nesse recorte territorial e nesse recorte temporal, e extrair também informação de como que essas construções se espacializaram pelo território do município, a gente fala disso mais para frente também, e observar se há, então, tendências e indícios dessas transformações realmente, se a gente conseguir extrair isso a partir das técnicas aplicadas. Então, seria um pouco mais preciso do que a gente buscou, né? Então, o que a pesquisa vai trazer, né? Ela traz a importância da qualidade de dados, ela traz a importância do desenvolvimento de um modelo de armazenamento de dados, ou seja, usar um data mart, um data warehouse na prefeitura, traz conceitos e técnicas de extração do conhecimento a partir do método de KDD. Aqui, então, a gente vai trazer um pouco do que é o meu programa, que é uma engenharia do conhecimento, para a área de gestão territorial, para a área de dados territoriais, então a gente vai fazer essa junção de conhecimento. E a partir disso, a gente vai ter resultados parciais e apontamentos observados a partir das informações extraídas. É importante frisar que a pesquisa aqui ela está em andamento ainda, então a gente tem bastante coisa ainda para analisar. Então, como objetivo é utilizar a técnica de extração do conhecimento, identificar em uma série temporal de 5 anos as transformações e expansões das áreas legalmente construídas no município, e através disso, apontar como esses dados podem ser úteis para observação quanto às suas influências no território e a partir dessas informações constatadas. Porque a gente vê que esses dados eles estão disponíveis, eles têm apontamentos após processados, mas eles estão parados sem utilização ou com pouca disponibilização. Então, como que a gente pretende fazer isso? A gente vai aplicar a técnica de KDD, que é a descoberta do conhecimento em base de dados. Então, a definição de KDD é que ele é um processo não trivial, interativo e iterativo, e visa a identificação de padrões compreensíveis que sejam válidos, novos e potencialmente úteis a partir de um grande conjunto de bases de dados. Então, basicamente, como que é a aplicação? É pegar uma base de dados, fazer uma seleção, em seguida um pré-processamento, uma transformação desses dados, fazer uma mineração e, a partir daí, fazer uma interpretação e avaliação que gere conhecimento. E como que a gente caracteriza um processo de KDD?
A caracterização dele, ele é dividida em 3 etapas. Primeiro é definido qual o problema que a gente tem na mão. O que a gente tem de problematização? Depois, que recursos a gente tem para sanar esse problema? E por terceiro o que é o objetivo de resultado? Aí eu consigo caracterizar um processo de KDD. E, por consequência, a gente pode fazer umas considerações finais, reflexões e deduções da pesquisa. Exatamente. Então, falando um pouco mais sobre essa caracterização do que seria, então, o KDD, esse método, essa técnica de pesquisa, que está ajudando a gente a conseguir obter, então, resultados, como a gente vai mostrar mais para frente, a gente tem 3 etapas, como a Cal mencionou, né? Então, a primeira etapa, ela é a definição do problema. E ela se subdivide em 3 subetapas, né? E essa etapa é muito importante porque a gente precisa, primeiramente, saber o conjunto de dados que a gente vai trabalhar. Para a gente chegar numa informação e entender o que está acontecendo, a gente precisa ter minimamente um conjunto de dados, né? E então, no nosso caso da pesquisa, foram os dados de alvarás de aprovação de construção da Prefeitura de Florianópolis. Mencionando, então, a gente está diretamente trabalhando com construções legais, né? No município de Florianópolis, a gente está analisando isso, né? Depois de definir, então, o conjunto de dados, a gente tem que saber quem são os especialistas do domínio da aplicação. Nesse caso, é a pessoa ou grupo de pessoas que conhecem o assunto e o ambiente que será aplicado o KDD. No caso da pesquisa, pode ser o planejador territorial ou o próprio técnico da prefeitura. Como a gente está aplicando o KDD para poder público, para fins de planejamento, esses são os agentes, né? Porém, para o pessoal que aplica em BIOS, por exemplo, seriam os tais especialistas das regras do negócio. Então, para cada objeto que o DD vai ser aplicado, ele vai ter os seus próprios especialistas de domínio do assunto. E os objetivos da aplicação, né? Que compreende o quê? Compreende as tarefas de KDD a serem realizadas e retratar as restrições e expectativas dos especialistas do domínio da aplicação. Então, é aqui, nesse momento, então, definição do problema, a parte mais literal mesmo, de definição do problema, é onde os especialistas, junto, então, com o primeiro contato deles com aquele conjunto de dados, eles conseguem levantar quais são as expectativas, as perguntas, né? Então, ali eu até coloquei uma imagenzinha de forma ilustrativa, claro, mas brincando. Então, quem pode ajudar, como, onde, as primeiras perguntas, brainstorms que surgem, né? A primeira grande enxurrada de ideias a partir dos dados disponibilizados e daquela união de pessoas especialistas que vão ajudar. A segunda etapa seriam os recursos disponíveis, que também se subdividem em 3 subetapas, digamos assim, que é o especialista em KDD. Então, se a gente tinha na primeira parte o especialista do negócio ou do problema, a gente tem aqui o especialista em KDD, que é o sujeito que já tem uma experiência com isso, que já aplicou, que sabe como aplicar, enfim, é o ator, o sujeito que vai trazer o conhecimento do método, da técnica, né, da aplicação desta. As próprias ferramentas de KDD também são uma parte importante nessa etapa 2 de recursos disponíveis. Então, aqui a gente pensa desde o recurso computacional até que tipo de método estatístico que a gente vai trazer, que tipo de agrupamento, se é tipo tipologia, as bibliotecas de linguagem de programação que a gente vai usar para poder dar um suporte operacional e apoiar na otimização dessa extração de informação, enfim. Então, tem uma expressão bem utilizada na área de programação, que seria a stack, né? Então, a gente junta a stack, aquela caixa de ferramentas, e por isso que eu coloquei a imagem aí da caixinha de ferramentas, e então a gente já vai saber mais ou menos como, então, fazer a nossa tarefa, né? Como é que a gente vai trabalhar a partir das ferramentas. E a plataforma computacional, que tem um pouco a ver com as ferramentas, mas indica mais se vai ser armazenado em nuvem, que tipo de tamanho de hardware que vai ser necessário, esses tipos de configurações. E a etapa 3, para a gente fazer essa caracterização do KDD, os resultados obtidos, né? Então, o KDD, ele só acontece porque, no fim, ele te devolve algo. Ele te devolve o quê? Um modelo de conhecimento, né? Então, é aquela descrição total ou parcial do conjunto de dados que a gente descobriu durante o processo, durante o fluxo,
conseguiu ter um histórico de ações realizadas, a gente consegue entender do começo ao fim o que a gente fez e a gente extrai alguma coisa. Então, os resultados obtidos são o que finaliza a definição de caracterizar, opa, aqui houve então um KDD, porque a gente conseguiu extrair alguma coisa. Bom, então agora que a gente caracterizou o nosso KDD, como que a gente vai executar ele? Quais os processos, etapas operacionais que a gente vai passar? Então, o KDD ele tem basicamente 3 etapas. O pré-processamento, que a gente compreende as funções de captação, organizar e tratar os dados. O objetivo é preparar os dados para a próxima etapa, que vai ser a mineração de dados, que vai ser literalmente daí as técnicas. Então, vai ser aplicar os algoritmos, realizar uma busca efetiva de conhecimento, para depois passar para o pós-processamento, que abrange o tratamento do conhecimento obtido na etapa anterior. Pode seguir. Então, vamos lá. No pré-processamento, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquela limpeza, então vai ter redução dos dados, identificar quais informações são significativas, olhar as bases de dados existentes, o que deve ser considerado ou não. Daí a gente vai pegar esses dados, vamos limpar eles. Então, tirar os dados que são nulos, que eles não têm representatividade. Depois a gente codifica esses dados. A gente pode também enriquecer eles, criar variáveis novas, deletar variáveis que são inúteis, fazer uma redução de mensalidade, tudo isso, todo esse tratamento, quando a gente deixa dados preparadinhos para colocar nos algoritmos, é tudo no pré-processamento. Então, aqui a gente vai começar o seguinte, a gente está falando do fluxo KDD. A gente optou, então, por intercalar entre falar um pouco do conceito de determinada etapa do fluxo, como a Cal está fazendo e falou agora do pré-processamento, e a gente vai concomitantemente dar uma pincelada do que a gente está fazendo na nossa pesquisa e como que está sendo feito. Então, a Cal mencionou do pré-processamento a coleta de dados. Esse print é o print da página da Prefeitura de Florianópolis, e assim que são disponibilizados e como estão organizados os dados deles de alvarás. São PDFs com datas não necessariamente sempre estruturadas, às vezes pega o mês todo só um documento, às vezes não, e a gente busca lá, faz o download e estão disponibilizados de forma, eu chamo de semi-estruturado porque elas não respeitam muito bem um padrão, uma regra, mas estão lá, os dados em PDF, né? Então tá no site da SMDU, para quem quiser, e a nossa coleta foi de 2015 a 2020, dados tabulares, né? E aí a Cal mencionou do saneamento de dados, a gente também faz. É muito importante mencionar que essa parte, para quem trabalha com análise, ciência de dados no geral, é uma das partes que mais demandam tempo pro especialista, porque realmente ela é muito trabalhosa. E, pô, a gente vem tendo trabalho até agora, porque a gente está trabalhando com uma carga muito grande de dados, a gente está trazendo os dados de alvarás, mas tem muita coisa para ser analisada, também tem outras demandas, enfim, é só um exemplo. Mas aqui é onde a gente encontra o quê? Pô, o saneamento dos dados, aqueles erros de quem cadastrou, sabe? Os erros de duplicação, de palavra escrita errada, e precisa cuidar com a forma de padronização, normalização. E eu não vou aprofundar, mas existe, então, só para essa parte de saneamento de dados, existe uma infinidade de técnicas e regras que o pessoal, tanto de análise de dados quanto até programação, utilizam para poder, de forma mais otimizada, deixar, eu acho que da melhor forma possível para depois ser processado esses dados. Por isso que a gente chama de pré-processamento, né? De etapas de pré-processamento. E aqui a transformação dos dados, né? Que foi bem trabalhoso também, a Cal vai poder falar um pouco melhor, porque a gente discutiu bastante aqui no sentido de como que a gente poderia adequar. Quer falar um pouquinho? Claro, essa parte de transformação dos dados, a gente teve que pensar o que a gente pode utilizar de variáveis e o que a gente tinha que ter que dispensar. Por exemplo, a variável local, ela não era por bairro, era basicamente como que o cadastrador queria. Então, ele fazia cadastros conforme ele achava que a região era aquilo. Então, a gente decidiu até usar a variável distrito em vez de bairro. E daí a gente teve que limpar os dados, olhar se estava certo, olhar a rua onde ficava, porque às vezes não tinha nem o distrito, a olhar se o bairro realmente pertencia àquele distrito. E a gente teve, então, no final, a gente ficou com 15 variáveis, a gente tinha muito mais,
Uhum. E a gente só processou 3 até ali, legislativo, a área, o ano, que foram as variáveis mais consistentes, que a gente conseguiu o melhor retorno. Pode continuar. Pegando já a ponte disso que a Cal comentou, então a gente, no final, depois de toda essa etapa de saneamento, etc., a gente restou 5.104 dados, as 15 variáveis, e esses 3 que são considerados os objetos de estudo, é o que até depois eu comento, é o que forma o cubo de análise, que é um termo até do pessoal que trabalha com BI, né? O cubo de análise. A partir dessas 3 categorias de análise, distrito, área, metro quadrado e ano, a gente conseguiu, então, formar diversas visualizações, assim, e foi bem interessante. Então, isso é para ver como é muito rico quando a gente consegue organizar, estruturar os dados, porque com pouca coisa, entre aspas, a gente consegue tirar muita coisa depois. Então, imagina se eles já viessem, né, de certa forma, respeitando algumas regras de organização, etc., enfim. Agora, depois que a gente preparou todo o nosso banco de dados, saneou, pensou em quais variáveis a gente ia utilizar, a gente entrou na etapa de data mining. Então, a gente basicamente realizou 4 tipos de data mining, 4 tipos de técnicas. O agrupamento, que a ideia é achar quais características em comum, qual propriedade tem em comum entre os clusters. A sumarização, que é caracterizar essas propriedades em comum. A detecção de desvios, que é olhar, opa, ali tem um outlier, ali tem uma característica que não faz parte do padrão normal do que a gente está observando. Então, a gente pegava uma lupinha e olhava por que tem esse pico, por que tem essa queda, por que tem um desvio da normalidade desses dados. E a descoberta de sequências, porque a gente trabalhou com uma série temporal, então a gente olhava as mudanças sazonais, o que aconteceu ao longo dos anos. E agora eu vou mostrar na prática. Essa parte é legal. Na parte de agrupamento, a gente então agrupou por distritos. Distritos e anos. E a gente foi somando toda essa metagem e botou uma planilha para a gente dar uma olhada nesses dados. Pode passar. Aí. Outro agrupamento que a gente fez foi olhar por ano e o que tinha localização e o que não tinha localização e ver qual a porcentagem que não tinha localização ao longo dos anos. Outro agrupamento, então, a gente resolveu dividir em região norte, sul, centro e leste. Então, a gente foi lá e usou a própria organização que tem no IPUF, juntou os distritos, fez um agrupamento deles e dividiu por região para te dar uma olhadinha como é que está ao longo dos anos. Então, agora entrando na sumarização, a gente começou a olhar os detalhes. Então, a gente tem distrito, tem o ano, então quais distritos têm maior porcentagem de construção em relação àquele ano? Então, a gente foi olhando cada característica. Lembrando que a gente está mostrando aqui como é possível extrair informação de um conjunto de dados completamente soltos e agrupando, sumarizando, etc. Mas quem ficar curioso depois, a gente vai estar escrevendo um artigo e vai sair análise de todo esse dado certinho. Até por isso que a gente não vai colocar tanta coisa aprofundada, porque a gente está desenvolvendo, escrevendo e não seria legal colocar, mas a gente vai mostrar bastante coisa aqui. Mas no final a gente vai dar mostrar os resultados. Não um spoiler. Uhum. Então, continuando aqui na sumarização, a gente também fez a mesma coisa, só que por região, para a gente entender como é que essas construções estão se comportando em termos de região. Então, o norte está com mais quantidade de construção aprovada de Avará, depois o centro, então a gente fez essa análise, fez essa sumarização. Detecção de desvio. Essa foi a parte mais interessante que teve até agora do artigo, porque a gente começou a analisar como é que está o metro quadrado nos bairros e a gente começou a notar que tinha certos picos. E nesses picos, a gente foi vendo, tipo, tá, mas por quê? Por exemplo, ali na Cachoeira do Bom Jesus, em 2019, a gente viu que aumentou em 144% relativo ao ano anterior, 2018. Era muito. E a gente foi olhar os dados, foram apenas 2 empreendimentos ali na SC403, que totalizaram 64 mil metros quadrados, que já esse pico. Então, detecção de desvio, né? Eu lembro da a gente mexendo, aí a Cal olhava assim, pô, olha isso aqui.
Aí, por causa dos apontamentos nos gráficos, a gente tem um indício de alguma coisa. Vamos descobrir o que é isso? Aí a gente ia na tabela para investigar, descobria quem que era o carinha ali que estava fazendo essa anomalia, assim, sei lá como é que a gente pode chamar de uma forma, né? E a gente encontrava, tipo, construções grandes, empreendimentos grandes, enfim. E isso é o que deixou a gente mais empolgado, mostrando, opa, então quer dizer que o KDD, ele pode justificar e impulsionar muita pesquisa depois aprofundada, problematizando os impactos disso, etc. Mas, enfim. Ó, É. E um exemplo, quando a gente olha uma sequência temporal, pensando numa descoberta de sequência, a gente vê nesses bairros que ele tem uma característica de subida, descida, quando a gente olha uma sequência temporal. Então, o que aconteceu nessa tonalidade? Então, quando a gente olha no Campeche, por exemplo, ela vem com crescimento orgânico, 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 e depois dá um pico e cai de novo. Então, o que aconteceu nessa sazonalidade? Qual a importância de observar isso ao longo do tempo? Isso a gente fez nessa técnica. uhum. E dá para ver que cada distrito ele tem a sua própria tendência e características muito únicas, assim. E isso é interessante. E, bem, aí que entra o outro lado do negócio, tá, né? Na minha tese depois eu vou abordar, mas que tipo de impactos e o que que isso tem a ver, né? Geograficamente falando e socioeconomicamente falando, etc. É, enfim, a gente é suspeito a falar porque a gente gosta muito, né, disso. E o pós-processamento dos dados. Então, depois que a gente conseguiu gerar esses gráficos, que a gente conseguiu sanear a tabela, a gente tem um dataset pronto. Para o KDD, o pós-processamento dos dados é como você, então, demonstra, né? E trata o conhecimento, então, obtido, extraído nessa mineração de dados. Eu coloquei 3 exemplos ali de dashboards, que acho que são os mais conhecidos ultimamente, é o Power BI da Microsoft, o Google Data Studio, da Google, e o Tableau. Acho que é francês, a empresa, não tenho certeza. Mas, enfim. E o Tableau eu já usei bastante até, que são ferramentas muito utilizadas depois que você faz o processo KDD e como você entrega o resultado para as pessoas que querem, então, como é que eu posso dizer? Absorver esse conhecimento adquirido. Então, a gente faz todo esse processo justamente para isso. Então, ó, a gente tinha dado. Agora vocês querem informação? Toma informação. E aquilo vai se transformar em conhecimento. Outras pessoas que não participaram do processo KDD vão ter acesso a essas informações através de dashboards, etc. Como o exemplifiquei ali embaixo também. E isso é legal que você consegue dar suporte, então, para muita pesquisa, muito estudo, muito projeto, enfim. Vamos ver. Pós-processamento de dados na prática. Tá, isso aqui é um outro tipo de pós-processamento que a gente fez, então, que foi o percentual de metro quadrado aprovado construído na região geográfica, né? Aqueles setores norte, sul, centro e leste. Aqui a gente mostra quem são eles. É mais um aperitivo que a gente consegue saber quem está crescendo mais, né? É claro que, em geral, a região do centro, né? Mas é interessante acompanhar, porque norte não fica muito para trás em relação ao centro. Aqui depois, no pós-processamento, também a gente consegue ver essa setorização do metro quadrado aprovado por ano e por setor, né? Então, enfim, não tem, eu não vou ficar discorrendo muito, é mais para ter uma ideia, mas são os tipos de retornos que geram esses insights, vamos dizer assim, né? Percentual de metro quadrado aprovado construído por distrito, dentro desse recorte temporal. Eu pintei aqui só para o pessoal que está assistindo ter uma noção, então, desse, desse decorrer do tempo, como é que foi acontecendo esse percentual, né? De metro quadrado aprovado. Então, Canasvieiras, Ingleses, inclusive até Cachoeira do Bom Jesus, em 2019, teve um dado alto ali, um percentual alto. A sede, né, que é o centro de Florianópolis, com certeza, mas acompanhar isso um tempo e depois conseguir dentro do dataset entender o porquê também é muito material, é um carregamento muito grande de informação que você consegue entender o porquê que tá tendo determinado tipo de transformação naquela localidade.
você consegue identificar, inclusive, coisas do seu dia a dia, assim, mas enfim, de quem vive naquela região ou tem conhecimento a partir desses números, assim. São os insights mesmo, né? Esse aqui também, né, Cauã? Aqui é o total de metro quadrado aprovado construído por distrito. A gente colocou um recorte geral. Essa parte aqui é importante a gente bater no fato que a gente está lidando só com metro quadrado aprovado pela prefeitura, tá? Então, a gente não tem o dado do que está ilegal, sem aprovação. Então, a gente observou os gráficos pela legalidade mesmo da construção. E a gente vê vários picos, quedas, e a gente foi passando por cada um. E mais tarde, o que a gente quer fazer é juntar esse com o plano diretor e analisar o que tem de capacidade construtiva dentro daqueles distritos, para absorver tudo isso de metro quadrado construído. Um ponto que eu ressalto de novo e que tem uma grande valia para a gente é que esses gráficos individualizados por distrito, a gente está fazendo por distrito, mas depois a gente também pode fazer outros tipos de gráfico, como por distrito, ou por bairro, ou por tipologia, né, no caso, se é uso, se é tipo de uso comercial, Multifamiliar. multifamiliar, unifamiliar, etc. Enfim, mas esse aqui, no caso, a gente consegue observar o quê? Que as tendências de cada distrito, elas refletem uma realidade que ela é aceita pelo poder público. Então, exatamente como a Cal comentou, se a gente está falando de dado legalizado, né, aprovado pela prefeitura, todos esses reflexos que a gente consegue observar a partir dessas curvas, das anomalias que a gente identifica no processo, eles são impactos e reflexos que foram aceitos pela prefeitura. Se forem impactos negativos, ou que a gente conseguir identificar que podem ser negativos, que fogem de um bem-estar no sentido do planejamento e das boas práticas de planejamento, a gente consegue ir mais a fundo e se perguntar, bem, por que que isso foi aprovado? Como que se deu? Enfim. Então, realmente, cada gráfico desse é uma lupa e um caminho para entender muita coisa que está acontecendo, assim. Outro gráfico de percentual relativo, esse na verdade é outro gráfico, desculpa, de metro quadrado aprovado construído por distrito, mas esse é de percentual relativo. Aqui é que a gente quis entender mais assim, ó, quanto que cresceu de um ano em relação ao outro. Então, esse percentual a gente fez com a ideia de uma tendência sazonal, para a gente entender, tipo, como ele se comportou ao longo do tempo. Vocês podem ver que, graficamente, ele é bem diferente do outro, então ele gera um conhecimento diferente. Então, a gente analisou distrito por distrito, como é que esse crescimento se comportava, esse decrescimento. Cada tipo de, como é que a gente pode dizer, cada tipo de gráfico que a gente gera e de análise de dado a partir de uma técnica, ele vai gerar um tipo de conhecimento diferente que por si vai permitir que vai subsidiar a gente, né, e vai permitir que a gente consiga extrair, então, esses feelings, esses insights sobre essas mudanças no território, né. Eu vou destacar isso sempre, porque isso é o primordial da pesquisa, assim. Aqui, outro retorno que a gente teve foi essa visualização da distribuição das aprovações por distrito, metro quadrado ano. Então, a sede ali, Canasvieiras, Inglês do Rio Vermelho, norte da ilha, bombando lá em cima. O Campeche não fica muito atrás, a Cachoeira do Bom Jesus. Pô, só aqui a gente consegue ver, né? Cachoeira... Ó, ali Cachoeira do Bom Jesus em azul, 2015. Se eu não me engano, naquele gráfico que a gente mostrou lá atrás, se vocês se recordarem daquela curva, são aqueles dois empreendimentos que saíram e geraram esse boom. Então... E daí, quando a gente pensa numa curva normal mesmo, pensando em estatística, uma curva normal que tem aquele comportamento, que faz uma ondinha no final, olha como aquele ponto, aquela barra da Cachoeira do Bom Jesus, ela destoa de um comportamento normal. O que aconteceu ali? O que fez esse metro quadrado dar um pulo, um salto? O que isso representou no bairro? Que impacto que teve isso? Como que se aprova um empreendimento que é bom? 144% a mais da construção em relativo ao ano passado inteiro. E o que isso gera de impacto? Exatamente. E lembrar também que
Aí agora, uma opinião pessoal minha, eu acho que toda essa parte, apesar dela ter uma linha aqui para muita gente, é uma análise cartesiana, na verdade, ela sozinha não faz nada. O que ela faz, ela é uma caixa de ferramenta. Ela vai subsidiar, aí sim, que um analista, um planejador, um sociólogo, um economista, um grupo de profissionais de áreas diversas consigam, a partir desses indícios, ir mais a fundo em identificar o problema. Então, na verdade, o que esse método faz é fomentar e potencializar, ganhar tempo mesmo e escancarar problemas a partir de tendências que essas técnicas servem justamente para isso, né? Para E, extrapolar e mostrar isso. e aí entra a importância do especialista do domínio, porque o planejador ele é o especialista. Então, o que que ele vai fazer com essa informação? O que que ele vai fazer com isso? Ele vai pegar essas análises e ele vai aplicar o que ele é especialista, né? Exatamente. Agora a gente tem um exemplo de caso aplicado, né? Que é a análise descritiva concentrada por distrito, daí a gente pegou só um exemplinho, que é o distrito do Campeche. Quer falar? É. Ó. Então, a gente pegou, botou esse gráfico de Campeche, a gente vai analisar agora, vamos dar só uma pinceladinha, só para dar um gostinho de como é que está a pesquisa, tá? Porque a gente fez isso para todos os bairros e está desenvolvendo mais coisas ainda, né? Porque, por exemplo, a gente não entrou em tipologias. A gente olhou, nesse aqui a gente mostrou um pouquinho, a gente não fez todos os gráficos por tipologias ainda. Uhum, Então, no Campeche, a gente notou que em 2019 teve aquele pico. isso. Então, a gente tem 76 mil metros quadrados em relação ao ano anterior a mais. E daí a gente foi olhar a nossa base de dados para ver por quê. Qual é o motivo desse crescimento? E a gente viu que foi devido à aprovação de 9 projetos, com área distante a média dos projetos aprovados. Isso eram 2 multifamiliares, aliás, 2 mistos, 2 multifamiliares, 2 comerciais, 2 institucionais e uma parte hotel. Sendo que, desses dados, 52% foram gerados só pela destinação multifamiliar. Então, ele está tendo uma tendência de crescimento de destinação multifamiliar. Aí é que tá. Uhum. Exatamente. Então, olha só, a Cal descreveu pra gente a identificação de de algo que saiu um pouco fora do padrão. A gente identificou quem eram esses objetos, a gente analisou qual a tipologia deles, e por causa disso, dessa organização, estruturação e o método, a gente conseguiu compreender então que, olha, realmente, em 2019, mais da metade, 52,74% desse total de metro quadrado que cresceu no Campeche, foram de empreendimentos com destinação multifamiliar. Quem mora no Campeche, sei que a professora Vera do Campeche, por exemplo, deve estar falando, sim, realmente, faz sentido. Então, isso é muito interessante, que reforça um caráter empírico de quem vive o dia a dia, às vezes tem essa sensação, e quando você pega um conjunto de dados da própria prefeitura desses alvarás, você então confirma essa hipótese. Sim, realmente, a prefeitura está aprovando esse tipo de construção e está tendo um boom, assim, em 2019 teve um boom, um crescimento um pouco acima do normal, assim, da média do próprio distrito. Então, de novo, esse é apenas um caso que, para quem é do local, já faz estudo há muito tempo, pode parecer óbvio. Mas agora você pensa, você trabalha dentro de uma prefeitura, você aplica esse método e você consegue extrair 50 tipos de identificações dessa para todo o município, para diversos distritos, entende? Então você gera vários pontos, várias chaminhas de indícios de, opa, o que está acontecendo aqui? E a partir disso você começa a se aprofundar. Então, esse é o grande barato do negócio. Nossa, barato, nem uso essa expressão, mas enfim, é o legal. Bom, então aqui a gente dá uns passinhos para trás e pensa assim, tá, muito bonito, mas agora é a hora da dificuldade, do choro, né? Quais as dificuldades de aplicar um método desse? Aí é lá na base a dificuldade, é lá atrás, é na qualidade de dados, é na falta de um modelo, porque se a prefeitura tivesse qualidade dos dados, um modelo de armazenamento decente, que pudesse ser extraído fácil para vocês, não um PDF, num site, PDF, vários PDFs que às vezes vocês se cruzavam, tinha a vara que estava no um e estava no outro, repetido, duplicado, nulo, sem bairro. Então não tem nenhum. Se o PDF tivesse um padrão, já estava bom. Então,
O problema disso é isso, qualidade de dados e falta de um armazenamento de dados. Pode passar. Então, vamos fazer uma conta aqui bem de padeiro, tá? Tempo gasto pesquisa de informação, a gente falou lá atrás disso. Então, conta de padeiro. Vamos dizer que um técnico da prefeitura, ele trabalha 8 horas por dia. Pensa que se ele passar 2 horas por dia encontrando, acessando e recuperando informação. Porque a gente gasta isso, né? Quando a gente não for procurando coisas, só procurando, acessando, a gente demorou, 2 horas fáceis por dia. Então, são 10 horas semanais que a gente perde só tentando acessar e recuperar coisa. E são 40 horas mensais. É muita coisa, é muito tempo gasto, é algo que era para estar estruturado e organizado. E são dados. Eu não estou falando de um dado não estruturado, uma procura de um text mine. São dados que eles têm, que alguém preenche, já tem uma planilha ali. Então, esse é um tempo e energia que são gastos que poderiam ser apontados para outra demanda. Então, isso, sem falar que não faz uma terceirização. Não, a gente vai pagar alguém para processar esses dados, para organizar. E é um dado que qual poder público tem? É deles. Então, falta domínio de métodos, ferramentas, uma cultura de qualidade de dados para entender que isso gera valor. Pode passar. Então, quando a gente fala de qualidade de dados, ela é a base para a qualidade da informação. Se você não tem qualidade de dados, você não tem qualidade de informação. É importante para você gerenciar essa qualidade de dados, que os dados tenham consistência, repetibilidade, precisão, pontualidade, integridade. Isso é o básico. Então, a gente tem que voltar, a prefeitura tem que dar mais paciência e pensar qual a importância de ter esses dados com qualidade para gerar uma informação de qualidade. Pode passar. Aí a gente cai também na forma e no modelo de armazenamento desses dados. Isso aqui eu vou falar um pouco na minha tese também, de doutorado, e isso para mim é uma coisa muito cara, muito importante. E eu trago necessariamente o conceito de Data Warehouse e Data Marts. E o que isso é, grosso modo? Bem, vamos dar uns passinhos para trás. Muitas prefeituras armazenam seus dados, as mais organizadas, dentro de um banco de dados relacional, que a gente chama comum, no máximo com alguma extensão geográfica, que eles chamam que é o PostGIS, né? Enfim, para ter um tratamento diferente do tipo de dado geográfico, mas em geral são dados relacionais. Mas são dados de cunho mais para salvar, para organizar do ponto de vista de quando precisar fazer um backup, só resgatar uma informação pontual, Existe, conhecidamente, e na cultura da ciência de dados, um modelo de organização e armazenamento de dados chamado multidimensional. Né? E o Data Warehouse, ele é esse tipo de armazenamento. O warehouse ele é como se fosse, traduzindo, tentando de uma forma assim, meio grosseira, mas um armazém, né? Então você tem um armazém. Então, se você tiver, vamos dizer que os dados são produtos de um supermercado. Se você colocar todos no chão, espalhados, você tem, você tem um data lake aí, né? Um lago de dados, um conjunto de dados, ok. Beleza. Mas, e se você quiser organizar ele por prateleira certinho, bonitinho? Então, você tem um data warehouse. E a importância disso é justamente pela facilidade que você vai ter, a partir dessa organização, de quando você precisar buscar e extrair conhecimento dela. Né? E se o data warehouse é o nosso armazém, as prateleiras são os data marts. Então, cada prateleira é um tema. Então, a gente poderia ter, por exemplo, a prefeitura quer criar, então, um grupo, ou só um setor ali específico, um profissional ou dois designados para ciência de dados da prefeitura. Ok, então a gente vai começar organizando o Data Warehouse para receber os dados não estruturados, estruturar, organizar. Dentro toda essa etapa que a gente falou até agora, que a Cal comentou lá no começo de pré-processamento, aí traz para o Data Warehouse, organizou, agora está lá bonitinho. Aí você tem as prateleiras, ou então a gente tem os dados organizados por seção de, sei lá, construções aprovadas pela prefeitura, os alvarás. Então já traz eles organizado. Temas relacionados à vegetação e problemas de impacto ambiental, enfim, diversas temáticas nas prateleiras organizadas. Quando você cria, de novo, como a Cal disse, essa cultura de qualidade de dado, juntamente, e agora entre a parte que eu estou falando da cultura de armazenar da forma correta esses dados, você potencializa e cria uma força, um poder da prefeitura de
no tempo e no espaço, sempre que ela precisar saber o que está acontecendo no território. Se ela tem isso, daqui a 2 anos ela quiser saber o que aconteceu 2 anos atrás em determinado local por causa de determinado tema, ela vai lá no data house dela, no datamart específico, e descobre como que estava lá e compara com o que está acontecendo agora. Mas isso só vai acontecer quando essa revolução tecnológica de alguma forma ocorrer dentro das prefeituras. E tecnologia nós temos. A gente está falando delas. Método se tem. Nós estamos pesquisando, vivendo, querendo ou não, disso, fazendo pesquisa com isso e a partir disso. Eu fiz um fluxo de implementação do Datamart que provavelmente vai para o artigo também, que não cabe discorrer agora, mas é um fluxo simples de se compreender, da importância dele, como que ele funciona. E ali embaixo, a figurinha daquele cubo, eu falei que tinha um cubo de BI, né? No caso ali, a gente consegue, então, a partir, por exemplo, de 3 variáveis, de um conjunto de dados e alvarás, 3 variáveis. Tempo, distritos e o tipo de uso. A gente extrai muita informação, mas muita informação, e obtém muito conhecimento a partir disso. E aqui seria mais ou menos para tentar visualizar, então, como que seria esse armazém de dados. Ele permite, então, a partir de faz uma coleta de dados estruturados e semi-estruturados, organiza, armazena os dados diretamente nesse banco de dados multidimensional, que serve justamente para isso. Ele não é para consulta específica só, ele é para consulta de análise mesmo, mais direcionada. Você transforma esses dados a partir do método KDD e de análises descritivas, então, em informação, porque dado não é informação, né? Ele vira informação quando você consegue tirar um valor dele a partir de então, né? E a visualização, que, ao meu gosto, tem gente que gosta mais de relatórios escritos, etc., e com gráficos nele, eu prefiro os BIs, os dashboards, né? E, por último, nossos apontamentos finais são diversos, poderiam ser mais, a gente vai deixar mais para o artigo. Quer começar com o primeiro? Bom, então, parcialmente, né, como a gente falou, como a gente ainda está com a pesquisa, está com o artigo em andamento, a gente está pensando em fazer por tipologia ainda, vai, né? Mas a gente está pensando como fazer, porque os dados são... Cada cadastrador coloca de um jeito a tipologia, a gente está pensando como tratar isso de forma mais automatizada. Então, foi possível, então, utilizar fluxos de técnicas corretos, né? E eles podem transformar, então, dados estéreis em informação e, consequentemente, ele possibilita a geração de conhecimento. A gente confirmou, na prática. Confirmou. E as técnicas de KDD, elas permitiram também identificar as variações da quantidade de marcador construído, aprovado, deixar isso bem claro, de edificações, nos distritos analisados. Então, a gente conseguiu ver, num determinado recorte temporal, como é que essas variações se comportavam, que picos eram gerados, o que acontecia naquele distrito, que empreendimento foi implantado. Pode continuar. Isso aí. Uma das observações então, no estudo que a gente fez ali foi a importância do diferenciamento do tipo de crescimento no território, né? E eu gosto disso, porque a gente conseguiu, então, identificar se foi uma expansão orgânica, de certa forma, ou ela foi referente a um crescimento, no sentido de referente a crescimento natural do distrito, ou, se não foi orgânica, natural, entre aspas, foi um crescimento pontual, né? Forçado, de certa forma, ou atingido e refletido por conta de construções ou uma construção específica, né? Por isso pontual, que gera grandes intervenções em curto espaço de tempo, etc. Então, de novo, essas análises vão ser mais aprofundadas e aplicadas no artigo, nas teses, etc. Mas a gente confirma, e o exemplo, no caso, os 2 casos que a gente citou, aqui da Cachoeira do Bom Jesus e do Campeche, que sim, o KDD funciona, ele permite identificar variações e a gente consegue detectar se esse tipo de expansão naquele lapso temporal que a gente determinou para compreender se foi uma expansão orgânica, de certa forma, ou pontual. E aí a gente responde outras perguntas, né? Por quê, como, etc. Né? Também, com a aplicação do KDD, foi possível observar a localização de grandes empreendimentos e tendências de aprovação, e destaca essa importância da compreensão dessa transformação espacial por conta dos seus impactos na região de implantação. A gente conversou várias vezes em relação a isso, né? Tipo, quando a gente falava, no caso do Campeche, da Cachoeira, tipo, pô, esse empreendimento aqui afeta o tráfego, afeta o meio ambiente,
afeta a infraestrutura. E foi gerado alguma coisa de fissura naquele local? Como que a gente viu que o tráfego... Bom, eu morei no sul da ilha durante muito tempo, então, tipo, quando tinha uma importação grande, como é que se interfere no tráfego? Daí teve aquelas implementações de fissuras, surgiu um novo aeroporto, teve ampliação ali do Rio Tavares. Então, isso absorveu todo o impacto que teve? A gente não realizou esse estudo, né? Mas a gente conseguiu mostrar apontamentos que podia possibilitar que um planejador realizasse esse estudo. Por fim, não menos importante, a gente também quer ressaltar que os dados representativos do ano de 2020 podem sim ter sido afetados de certa forma por causa da pandemia da Covid. Também uma investigação que, se a gente quiser, a gente consegue tirar muita coisa só disso, para entender. A construção civil, principalmente no começo da pandemia, foi afetada de certa forma, então isso a gente tem que colocar ainda aqui no final da pesquisa, aqui da apresentação, porque a gente não pode esquecer, né? Isso foi um infeliz marco histórico aí, mundial, mas nosso país nem se fala, né? Mas enfim. E isso afeta também, de certa forma, a pesquisa, né? E é isso. Uma consideração, acho que é isso, né? Não, obrigada. Obrigada por assistir. Qualquer dúvida, procurem a gente. A gente vai deixar os canais disponíveis para tirar dúvidas, questionamentos. A gente agradece pela atenção. Agradecemos em nome de UFSC, o DESC e o Grupo de Observação, Transformação de Território. Verinha, obrigado, pessoal. Desculpa por estar fazendo em forma de gravação, tá? Eu tô com o tempo, sei lá, no pescoço de uma forma absurda, nem vou ficar aqui choramingando, mas eu tô muito feliz de fazer essa gravação e poder dividir com vocês, compartilhar com vocês um pouco da nossa pesquisa, da Caroline, do Edu, da Vera também, as nossas teses e nosso grupo. Isso aqui, de novo, é uma pontinha do iceberg de muita coisa que a gente vem fazendo e com certeza vai sair muita coisa daqui. Obrigado. Tchau, gente.